E hoje nós vamos pensar, vamos ter como tema da nossa reflexão o encerramento da nossa campanha, né? Nós estamos encerrando mais uma campanha e eu costumo fazer, eu costumo pensar, e os irmãos já devem ter percebido, que o final de toda a campanha a gente sempre pensa no que está se indo após essa campanha, o que vai após essa campanha e o que fica, né, dessa campanha para cada um de nós, Então o texto que é o tema da nossa campanha, primeiro o tema da nossa campanha é porque o Filho vive e voltará, nós vamos completar a missão. Então existe uma missão, nós vamos completar essa missão porque o Filho vive e porque ele voltará. Então existe um motivo, existe uma razão, existe um impulso e existe uma missão. E a divisa do tema da nossa campanha ficou lá em Apocalipse 22:20, como nós conhecemos, né? Inclusive no folder da nossa campanha tem bem claro isso aí. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho sem demora. E o escritor, ao final, diz, ele confirma, amém. E ele diz: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Esse é o tema. Então Jesus, ele confirmou a sua vinda, ele anunciou a sua vinda, ele anunciou a sua chegada. Então, por causa disso, nós temos uma missão, por causa disso, nós temos uma grande missão e temos que completar essa missão. Esse foi o tema da nossa campanha, desse tempo que nós passamos em oração por missões mundiais. Mas aí a questão é, estamos chegando ao encerramento. Com certeza estamos atingindo o nosso alvo. Faltava pouquinho para nós atingirmos o nosso alvo hoje, mas eu tenho certeza que nós atingiremos o nosso alvo. No próximo domingo a gente anuncia o quanto nós atingimos, o quanto nós ultrapassamos do nosso alvo da oferta da campanha. Mas a campanha de missões não é só oferta financeira, a campanha de missões não é só enviar recursos. Campanha de missões, e todas as vezes que você fala de missões, você tem que entender, você tem que lembrar que missões nós fazemos orando, nós fazemos contribuindo, nós fazemos agindo. Agindo. Às vezes nós pensamos, orando, contribuindo e indo. Então, se eu não vou para a África, eu não faço missões. Mas às vezes a sua África está dentro da sua casa, certo? Às vezes a sua Ásia está na sua rua. E muitas pessoas querem atravessar o oceano para falar de Jesus, quando na verdade elas nem descem a calçada para falar de Jesus. Então, como que eu tenho o sonho de atravessar o oceano para falar de Jesus se eu não consigo atravessar a rua para falar de Jesus? Então, é muito importante nós pensarmos que o mundo não é só lá fora, que Deus está chamando pessoas para ir para lá. Deus está tirando pessoas do nosso meio para falar de Jesus lá no mundo, lá nos confins da terra. Por quê? Porque Ele está deixando pessoas aqui também. Ele não está abandonando Croatá, ele não abandona Croatá, porque existem missionários dele aqui, existem servos dele aqui, existem pessoas aqui para falar de Jesus para a cidade inteira. Ele confia nisso. Então existe uma missão, Eu quero que você chegue ao final desta campanha tendo essa certeza. Tendo a certeza de que Cristo vai voltar, tendo a certeza de que a razão que Cristo vai voltar, a razão de você completar a sua missão, a razão de você agir, a razão de você fazer, a razão de você ser cristão, é porque Cristo vai voltar. Mas esse não é o tema, esse não é o texto da nossa reflexão essa noite. O texto da nossa reflexão está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, 26, para nós lermos esse versículo e pensarmos um pouco sobre o nosso tema, né? Como vocês já viram, nós temos um sermão temático, meio que textual, tá bom? Que é até que ele venha, né? Até que ele venha. Como assim foi anunciado, como assim está aí no folder do nosso culto. Então o texto diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Vou ler mais uma vez. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Certo? Então, esse é o nosso texto. Esse é o texto. E
não sei se você está lembrando, né, mas esse texto é muito conhecido nosso, muito conhecido, porque nós usamos muito ele quando nós celebramos a ceia do Senhor. E no domingo passado, na semana passada, nós celebramos a ceia do Senhor, e quando nós celebramos a ceia do Senhor, geralmente, o que é que se pensa quando nós celebramos a ceia do Senhor? Principalmente nesse período pascual, né? Nós pensamos na cruz, nós pensamos no sofrimento, nós pensamos no sacrifício de Cristo, isso nos comove, isso nos emociona, né? Isso nos motiva, isso nos impulsiona, mas Paulo, ele não estava querendo falar apenas disso, porque esse texto, ele não aponta apenas para o passado. Esse texto, ele tem em sua essência passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Então ele fala do passado, ele nos faz pensar no presente, mas ele nos faz projetar, ele nos projeta para o futuro. Para o futuro. Ele diz: anunciais a morte do Senhor até que venha. Até que venha. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então esse texto, ele mostra que Cristo morreu. Ele mostra que Cristo passou pela cruz, que Cristo sofreu, que Cristo se sacrificou, que Cristo ressuscitou. Mas ele mostra que Cristo vai voltar. E é o tema a divisa da nossa campanha: certamente eu venho. Então, a Bíblia mostra que Cristo vai voltar, mas esse texto, ele coloca cada um de nós, ele coloca a igreja no meio do quê? No meio da ressurreição, no meio da morte e no meio da volta de Cristo. Anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Essa vírgula que vocês estão vendo aí, somos nós. Essa vírgula que vocês estão vendo aí é a igreja. Então hoje nós vivemos entre a morte de Cristo e o retorno de Cristo. Nós estamos alocados nesse momento da história. Nesse texto aí, nós estamos justamente aí. Se nós não formos a vírgula, nós estamos do ladinho da vírgula. Tá? Do ladinho da vírgula, porque isso somos nós, isso somos a igreja, nós estamos vivendo esse tempo, mas nós não estamos simplesmente parados, esperando que Cristo venha. Nós já vimos que um povo tentou fazer isso e não deu certo. Não deu certo porque esse não era o propósito do Senhor, esse não era o propósito de Deus para nós, não é o propósito de Deus para você. Deus não salvou você para que você espere que Ele venha. Não foi por isso. Cristo, ele não se sacrificou por você para que você fique esperando que ele venha lhe buscar. Tem muitos irmãos, tem muitas pessoas que estão vivendo isso. Tem muitas pessoas que acham que ser cristão é esperar Cristo. Muitas pessoas acham que ser cristão é simplesmente esperar pelo Senhor. E ficar esperando. Mas esse texto, ele fala do nosso presente. Quando ele diz que nós temos uma missão. Nós temos uma missão, nós estamos entre a morte e o retorno de Cristo, mas nós temos uma missão. Que missão é essa? O texto deixa bem claro: anunciar. Então a nossa missão é anunciar, a minha missão é anunciar, a sua missão é anunciar, proclamar o Evangelho, até que Ele venha. Até que Ele venha. Essa é a nossa missão, essa é a nossa razão. A razão de você existir, a razão de você estar aqui, a razão de você ser igreja é anunciar o Evangelho até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós precisamos nos conscientizar disso. Igreja espalhada pela internet, povo de Deus aqui presente, povo de Deus que nos acompanham, se conscientizem. Pelo amor de Deus, que a razão de você ainda estar aqui é anunciar o Evangelho até que Ele venha. Até que Ele venha. Não existe outra razão, não existe outro porquê, não existe outro motivo. Porque Deus vai deixar você aqui pagando conta, porque Deus vai deixar você aqui sofrendo a pressão do pecado, porque Deus vai deixar você aqui sofrendo perseguição por causa de Cristo. Por quê? Porque ainda está aqui. Para que ainda está aqui? Anunciar o Evangelho até que Ele venha. Essa deve ser a mola propulsora da sua vida. Você quer ser um médico? Seja um médico, mas seja um médico que com a sua vida, com a sua profissão, com as suas palavras, com os seus gestos, você anuncie o Evangelho até que Ele venha.
Você quer ser um professor, uma professora? Seja uma professora que com a sua vida, com as suas palavras, com a sua profissão, com todas as oportunidades, você anuncia o evangelho até que ele venha. Se você é um cristão que não anuncia o evangelho, você não entendeu a razão pela qual você ainda foi salvo. Você não entendeu. Você pode ter entendido a salvação na sua vida. Se você não entendeu, eu convido você para a Escola Bíblica Dominical, porque nós estamos entendendo isso justamente na Escola Bíblica Dominical. Mas se você já entendeu a razão da sua salvação, se você já entendeu a sua salvação, você precisa entender a razão pela qual você foi salvo. Essa é a razão. Esse é o motivo. Transformar vidas. Você foi transformado para transformar. Nós somos transformados para transformar. Para transformar, nós somos agentes transformadores. O que há de nós, pastor, em especial? Nada, nada. Esse é o plano de Deus, usar o nada para transformar. Somos nós. Você não tem aptidões suficientes, você não tem conhecimento suficiente, você não tem uma memória suficiente, você não tem versículo suficiente, você não tem bagagem bíblica suficiente, mas Deus escolheu você para ser um agente de transformação nessa cidade. Deus escolheu você para ser um agente de transformação onde você estiver. Essa é a razão de você estar aqui. Essa é a sua missão, anunciar, porque você está entre a morte de Cristo, e você está entre a morte e a ressurreição de Cristo, e o retorno de Cristo. Então a pergunta é, nós estamos vivendo essa missão? Você está vivendo essa missão? Sinceramente, responda para você, não responda para mim, certo? Se eu olhar para o seu rosto como psicanalista, eu sei que você vai acabar respondendo para mim, mas não responda para mim, não responda. Você está vivendo essa missão? Você tem pregado o evangelho? Você tem anunciado Cristo até que ele venha? Você tem anunciado a morte de Cristo? Você tem anunciado o sacrifício de Cristo? Você tem anunciado a ressurreição de Cristo até que ele venha? Você tem cumprido essa missão? Certo? É uma das reflexões para nós essa noite. Para nós essa noite, o texto diz, anunciai a morte de Cristo. Essa é a nossa missão. Não é uma opção. Não é uma opção e você não pode escolher qual é a mensagem. Hoje em dia, nós estamos sofrendo uma crise interna entre os servos do Senhor, entre aqueles que se dizem servos do Senhor e entre os servos autênticos do Senhor, que acabam se influenciando por aqueles que se dizem servos, de escolher o que pregar, de escolher o que falar. Não, nossa igreja é uma igreja que fala para a burguesia. As nossas mensagens são mensagens burguesas. A nossa igreja é uma igreja que fala para a aristocracia. As nossas mensagens são mensagens aristocratas. Não, não é assim. A mensagem ela já foi definida pelo Senhor. E você serve a um Senhor. O seu Senhor, ele diz, anuncia. E anuncia o que? Anuncia a morte de Cristo, anuncia o sacrifício de Cristo, anuncia os atos de Cristo, anuncia Jesus Cristo. Nós não temos que pegar a Bíblia para fazer dela um livro de autoajuda. Nós não temos que pegar a Bíblia para fazer dela um manual administrativo, apesar do que ela traz grandes lições para um administrador e com certeza a sua empresa, se ele ler a Bíblia, é uma empresa de sucesso, Mas não é só isso, esse não é o foco. A Bíblia ela não é um livro para te ensinar ciência. A Bíblia ela é um livro para anunciar a morte de Cristo até que ele venha. Até que ele venha, certo? A Bíblia do início, ela anunciou a morte de Cristo. Ela anunciou o cordeiro que seria sacrificado. Depois que o cordeiro foi sacrificado, ela anunciou o sacrifício que foi feito. Então a Bíblia, ela é cristocêntrica. Ela aponta para Cristo, ela fala de Cristo, ela anuncia Cristo. Os seus servos, eu e você, temos essa responsabilidade. Anunciar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus vive e que ele vai voltar. Essa é a nossa mensagem, é isso. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Sabe? Para com essa história. Você sabe que Jesus morreu, você sabe que Jesus ressuscitou, você sabe que ele vive, você sabe que ele vai voltar. Então você tem tudo para cumprir a sua missão, tudo. Talvez falte só a vontade. Você tem tudo para cumprir a sua
missão. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Você não precisa de um arcabouço teológico. Você não precisa de uma tese de mestrado para cumprir a sua missão, não. Você só precisa anunciar Jesus até que ele venha. Mateus 28:19 já fala isso. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. De todas as nações. Né? Marcos 16:15 também fala sobre isso. Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então a nossa missão, a sua missão, a missão da igreja é anunciar. Mas pastor, por que tanta ênfase no anunciar? Por que tanta ênfase no falar de Jesus? Por que tanta ênfase no pregar? Por que nós não podemos simplesmente viver, simplesmente ficar as pessoas... Não, pregar, anunciar. Sabe por quê? Romanos 10, versículo 14 diz o seguinte: como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Meus irmãos, sem pregação não há ouvir. Sem ouvir não há o exercício da fé. Sem o exercício da fé não há salvação. Não há salvação. Me diga você, como que você estaria aqui hoje se nunca alguém tivesse falado de Cristo Jesus para você? Como que você estaria aqui hoje? Então nós precisamos falar, é importante. A missão da igreja não é ser uma espectadora. Esse é o problema. Parece que nós recebemos um ingresso para um show de teatro. Nós recebemos o ingresso, inclusive até muitas pessoas reclamam, né? Às vezes reclamam porque o teatro está quente, às vezes reclamam porque o teatro está frio, às vezes reclamam porque as cadeiras não são confortáveis, às vezes reclamam porque o espetáculo foi longo, às vezes reclamam porque o espetáculo foi num dia em que eles não queriam ir. Parece que os cristãos receberam um ingresso para um espetáculo onde eles vão sentar, assistir o show de Jesus e voltar para casa. A igreja ela não é espectadora. Você não é espectador. Você não está nesse mundo para assistir. Você está nesse mundo para atuar. Nós somos protagonistas da história de Jesus hoje. Sou eu e você. A história de Jesus hoje ela está sendo contada na minha vida. A história de Jesus hoje está sendo contada na sua vida. A história de Cristo ela está sendo continuada na sua vida. As pessoas elas olham para você e elas veem a continuidade da história de Jesus. Elas olham para você e elas veem o restante dos capítulos de Atos dos Apóstolos, de Atos do Espírito Santo, como muitas pessoas gostam de falar, certo? Elas veem a continuidade desse livro na sua vida. Elas veem isso. Se esse livro estivesse sendo escrito, o seu nome estava lá. Se esse livro ainda estivesse sendo escrito, você seria um dos personagens, daqueles que estão pregando o evangelho, daqueles que estão anunciando, daqueles que estão sofrendo, mas estão anunciando, daqueles que estão perseguidos, mas estão perseverantes pregando o evangelho, daqueles que estão sendo descriminalizados, mas estão anunciando o evangelho, daqueles que estão se esforçando para que as pessoas conheçam Jesus, daqueles que estão se esforçando para pregar a mensagem da morte, ressurreição, vida e retorno de Jesus, até que ele venha. Seu nome estaria lá, porque deve ser assim. A história de Cristo, ela continua na sua história. A história de Cristo, ela deve continuar na sua história. Por isso nós somos cristãos. Por isso nós somos os possuidores dessa missão. O próprio Jesus falou: a missão que eu recebi do Pai, agora eu entrego para vocês. Para vocês. Está nas suas mãos a missão que Cristo recebeu do Pai. Está nas suas mãos a missão de pregar o evangelho. Está nas suas mãos a missão de continuar. Certo? De continuar. Então, o tema da nossa campanha é porque ele vive. Essa é a razão. Você não está pregando um Cristo morto. Você não está pregando uma história do passado. Você está pregando a história do presente. Ele vive. Essa é a razão de você anunciar. Você deve anunciar um Cristo que ressuscitou. Um Cristo que ressuscitou. Não existe, meus irmãos, não existe cristão sem a sua missão. Não existe. É incoerente
Você é cristão? Sou cristão. O que você tem feito pelo evangelho? Eu tenho ido para a igreja. Você tem ido para a igreja? É isso. É incoerente. Nós não podemos bater no peito e dizermos que somos cristãos, se nós não temos noção, se nós não temos consciência de que a nossa missão é pregar o evangelho até que ele venha. Nós não podemos dizer que somos cristãos se nós não estamos agindo, se nós não estamos orando, pedindo a Deus oportunidades, se nós não estamos aproveitando as oportunidades de pregar o evangelho até que ele venha. Essa é a mensagem da campanha de missões mundiais para cada um de nós. É por causa disso que nós devemos continuar. É por causa dessa verdade que nós devemos continuar. Nós devemos continuar indo, agindo, agindo, contribuindo e orando. Nós falávamos de oração hoje pela manhã. Não tem como você pregar o evangelho para alguém se você não ora pela pessoa. É uma guerra espiritual. Sabe quando começa a guerra de quem prega o evangelho? Começa no conforto do seu lar. Antes mesmo de você orar. Lembra de alguém que você quer que escute o evangelho nesse instante. Antes mesmo de você orar por esta pessoa, ore por você. Ore por você, porque a guerra de um servo do Senhor, a guerra de quem prega o evangelho, a guerra de quem anuncia o evangelho, a guerra de quem anuncia Jesus até que ele venha, começa aqui, começa dentro de nós. A guerra começa aqui. Mas é porque o mundo, as pessoas, calma, vença primeiro você. Vença a primeira etapa da guerra. Desmonte, desmorone o primeiro inimigo para que o evangelho seja pregado, que é você mesmo. É você mesmo. Você às vezes diz que não vai falar de Jesus para uma pessoa porque ela não vai ouvir, mas você nunca falou. Você nem sabe de fato se ela vai ouvir ou não. Então, qual é o obstáculo que você encontrou naquela pessoa se você ainda nem foi até ela? O obstáculo está em você. Você precisa vencer você mesmo. Você precisa se convencer de que você é um cristão. E sendo cristão, você tem uma missão. E essa missão é que você anuncie o evangelho até que ele venha. Até que ele venha. O evangelho, as boas novas, a morte, a ressurreição, a morte, o sacrifício, a ressurreição e o retorno de Cristo até que ele venha. E o interessante é que Paulo, nesse texto, ele fala, anunciar o evangelho até que venha. Esse termo até que venha, ele nos traz duas verdades. Primeiro, ele vai voltar. Isso é uma certeza. A Apocalipse nos dá essa certeza na nossa divisa da campanha, É uma certeza, ele vai voltar. Só que também tem uma outra verdade incluso nessa frase, até que ele venha. Existe um limite. Existe um limite. Existe um tempo limite. Existe um tempo limite. João 9:4 diz o seguinte: convém que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Existe um senso de urgência, existe um senso de necessidade de ação. Nós precisamos pregar o evangelho, nós devemos pregar o evangelho, nós devemos anunciar o evangelho, porque nós somos cristãos. E os cristãos devem pregar Jesus Cristo logo, agora, até que ele venha. Quantas mensagens você vai mandar ainda hoje no seu WhatsApp? Quantas vezes você vai entrar na rede social ainda hoje? De todas essas vezes, quais delas é o anúncio de que Cristo morreu, ressuscitou, vive e vai voltar? E vai voltar. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso até que ele venha. É a nossa missão, é o propósito de você existir, é o propósito de você estar aqui. E Deus, esse até que venha, mostra uma terceira verdade para a gente. A primeira é que ele vai voltar, certamente ele vai voltar. A segunda é que existe um tempo de limite. E a terceira é que Deus está dando um tempo para a igreja. Deus está dando um tempo para mim, Ele está dando um tempo para você, Deus está dando um tempo para o mundo. E aí, meu amigo que me visita, que nos visita, meu amigo que nos acompanha pela internet, se o pastor falou com a igreja até agora, eu vou falar com você. Esse tempo também é para você. Cada dia que passa é uma oportunidade que você perde
de servir ao Senhor. Cada dia que passa na sua vida é uma oportunidade que você perde de estar nos braços do Senhor. Cada dia que passa na sua vida é uma oportunidade que você perde de entregar a sua vida nas mãos desse Jesus. Cuidado, cuidado, que há um tempo limite. Deus está te dando um tempo, não sei quanto tempo, Ele está te dando um tempo. Então, o tempo de você entregar, o tempo de você confiar, o tempo de você se render é hoje, é agora. É agora. Você está aqui nesse instante, saiba que agora é o tempo de você dizer: Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. Você que nos acompanha pela internet, saiba que o tempo é agora. De mesmo pela internet, você falar com o Senhor e dizer: Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. O tempo é agora, o tempo não é hoje, o tempo é agora, é agora. E nós que já somos servos do Senhor, o tempo de nós pregarmos é agora. O tempo de nós pregarmos é hoje, o tempo de nós anunciarmos é hoje. Por quê? Porque Ele está voltando, Ele vai voltar, certamente Ele vai voltar e Ele vem sem demora. Ele vem sem demora, Ele vem no seu tempo, nós não sabemos qual é o tempo. Quantas pessoas ao redor do mundo ainda não ouviram o Evangelho ser pregado? Quantas pessoas ao redor do mundo já perderam a oportunidade de pregar o Evangelho? Quantas pessoas neste lugar, quantas pessoas aqui dentro agora já perderam? Quantas oportunidades foram perdidas de pregar o Evangelho nessa semana? Quantas oportunidades foram perdidas de pregar o Evangelho hoje? Hoje. O que você fez hoje para fazer com que o mundo saiba que Cristo se sacrificou, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, que Ele vive e que Ele vai voltar? Quantas mensagens você trocou hoje? Com quantas pessoas você falou hoje? Dessas tantas pessoas, qual foi a que ouviu de você que Cristo vive e voltará? Então a iminência da volta de Cristo, ela não deve causar medo na gente. Tem pessoas que ficam dizendo: mas é porque os sinais, o final do tempo, isso, aquilo, outro. E eu, pastor, o que o senhor acha disso? Por isso que eu sou muito mais vou falar de uma maneira teológica agora, né? Por isso que eu sou muito mais voltado para a soteriologia do que para a escatologia. Pensar no final, como vai ser o final está chegando. Quando eu penso no final, eu penso o seguinte: se o final está aqui, então eu só tenho daqui até aqui para pregar o Evangelho. Eu só tenho de onde eu estou até aqui para pregar o Evangelho. Muitas pessoas precisam ouvir, muitas pessoas precisam entregar as suas vidas ao Senhor. E eu vou me preocupar com o final. O próprio Jesus já falou, de uma maneira bem cearense: o final não te interessa. O que interessa você saber é que você tem uma missão: anunciar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para isso eu vou colocar sobre você o poder do Espírito Santo. Então, o que nos interessa saber não é quando o final vai chegar. O que nos interessa saber é que nós recebemos de Deus um poder para fazer com que o mundo todo saiba que Jesus morreu, ressuscitou, vive e vai voltar. E nós precisamos fazer isso não só num discurso, não só no anúncio, não só no evento. Nós precisamos fazer isso até que Ele venha. O próprio Jesus diz: fazei discípulos de todas as nações. Quando Ele fala nação, Ele não está falando de países, não. Ele está falando de povos, línguas, raças e nações. Todo mundo, em todo canto, precisa ouvir falar de Jesus. Por isso que é importante que nós façamos isso, que nós possamos contribuir para que as pessoas vão para aquele lugar onde nós não podemos ir. Esse é o resultado final do trabalho da igreja. O resultado final da nossa missão é fazer com que o mundo saiba que Cristo vive e que Cristo voltará. A missão da igreja, a nossa missão, a minha missão e a sua missão, ela começa de perto. Lembra? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ela começa de perto. A sua missão, ela começa no seu coração. A sua missão, ela começa com a sua vida, mas ela não termina perto. Ela começa perto, mas ela termina longe. Essa é a minha missão, essa é a sua missão, essa é a missão da igreja. Essa é a missão que a Junta de Missões Mundiais tem colocado, que Deus tem colocado no coração da Junta de Missões Mundiais, e a Junta de Missões Mundiais tem pregado para todos os batistas, e que essa mensagem chegou até nós. Nós
A nossa missão, ela começa no nosso coração, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e até os confins da terra. Mas como chegar aos confins da terra? Orando. Como chegar aos confins da terra? Contribuindo. Como chegar aos confins da terra? Se você for chamado, vá e vá com coragem. Se você não foi chamado para pregar lá, é porque certamente aqui existem pessoas que precisam te ouvir. Porque ou lá ou aqui você precisa falar, porque essa é a nossa missão, anunciar. Se você está me ouvindo aqui na cidade, é porque a sua missão está aqui. O seu anunciar deve ser cumprido aqui. Aqui. Amanhã você vai fazer o quê? Amanhã faz parte da sua missão. Amanhã faz parte da sua missão. O seu anunciar na segunda-feira vai ser cumprido como? O seu anunciar na terça-feira vai ser cumprido como? Deus, ele não tem, eu creio, né? Eu acredito que Deus não está planejando levar você para a África na quarta-feira. Muito provável que o plano de Deus é que você esteja em Croatá na quarta-feira. Porque você esteja em Croatá na quarta-feira por quê? Para quê? Para que você possa anunciar, quarta-feira, que Jesus morreu, vive e voltará. Essa é a nossa missão, esse é o propósito da missão para cada um de nós, para cada um de nós. Nós devemos viver, certo? Na esperança, sim. Pastor, o senhor falou que a igreja não pode ficar só esperando por Cristo. Nós temos que esperar por Cristo, sim. Mas a esperança não é para que você fique parado, simplesmente esperando. Nós temos um propósito, nós temos uma missão, nós temos uma urgência, John Piper, ele já falava que a igreja que que missões, ele dizia assim, missões existem porque adoração não existe. Essa é a frase dele. Missões existem porque adoração não existe. Então nós somos chamados a formar, nós somos chamados a motivar adoradores, mas também nós somos motivados a adorar o Senhor. Então viva uma vida como um adorador, viva uma vida como um servo do Senhor, viva uma vida como alguém que prega a verdade, viva uma vida como alguém que anuncia a verdade com as suas palavras, sem as suas palavras, mas viva a sua missão, viva a sua missão. Você está vivendo? Você está vivendo como quem está na expectativa da volta de Cristo? Porque um dos sinais da expectativa da volta de Cristo é justamente anunciar o Evangelho até que ele venha. Você está vivendo como quem de fato acredita que Cristo vai voltar? A sua vida ela tem apontado para a eternidade? Você tem investido em pessoas? Então vamos pensar nisso, pense nisso, analise a sua vida e veja se o até que ele venha está se cumprindo na sua vida. Veja se essa frase até que ele venha tem uma certa razão, se tem um certo sentido para você. Anunciar o Evangelho até que ele venha, servir ao Senhor até que ele venha, pregar, anunciar a morte, a ressurreição, o retorno de Cristo até que ele venha, porque o nosso tempo, porque esse texto ele deixa bem claro, esse texto ele traz mensagens bem claras. Primeiro é o tempo, até que ele venha, não é agora, não é ontem, não é hoje, não é só nessa semana, é até que ele venha, Depois, o nosso tempo, né? Esse agora, depois vem a nossa missão, que é anunciar, depois vem as pessoas que vão nos ouvir. Quem que tem que nos ouvir? Todas as pessoas. Anunciar a todos, a toda criatura, a todos os povos. Anunciai o Evangelho até que ele venha. A igreja, ela não pode ficar parada. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar simplesmente esperando Jesus voltar. Esse não é o propósito de Deus para nenhum de nós. Tá? Fica aqui um desafio para nós anunciar. Fica um desafio para nós mudar nosso estilo de vida, mudar as prioridades na nossa vida, nos envolver ainda mais com missões. Fica esse desafio para você pensar, você refletir sobre como está a sua vida e nós possamos nos envolver ainda mais com a pregação deste Evangelho. Amém? Vocês entenderam que é até que ele venha? Vamos orar nesse instante? Tá bom? Quero orar com você. Quero que você feche seus olhos. O Ministério de Louvor já pode vir aqui na frente. Logo em seguida nós vamos cantar uma música e vai ser a continuidade da nossa oração, tá bom? Mas eu quero orar nesse instante com você. Feche seus olhos. Talvez hoje Deus esteja falando ao seu coração para que você se envolva mais com missões. Talvez Ele esteja falando ao seu coração para você começar a evangelizar.
ou para você voltar a evangelizar, ou para você continuar evangelizando, ou para você evangelizar ainda mais. Talvez hoje Deus esteja falando com você para que você possa se consagrar mais para Ele, se consagrar mais ao Senhor. Talvez hoje Deus esteja falando com você para você se mover, e se mover para a glória de Deus. Talvez Deus esteja te convidando hoje para você viver com Ele. E eu te dou um conselho: não ignore essa voz, não ignore essa voz. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue os seus planos para Deus. Confie nos planos de Deus para a sua vida. Se comprometa com o reino de Deus. Faça Cristo a razão para você continuar. Esta é a razão. A razão para você continuar, a razão para você ir em frente, a razão para você perseverar, a razão para você existir, a razão para você viver, a razão para você ser transformado e transformar está em Jesus Cristo. Querido Deus, Pai de amor, bondade, Deus, estende a tua mão sobre a tua igreja. Ó Deus, até que Ele venha. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Nosso propósito, Deus, e como é bom falar do Senhor. Eu não entendo, Pai, porque que tem pessoas que não sei, não é? Isso aqui já é uma palavra bem particular, mas como é bom falar do Senhor. Como é maravilhoso, Pai, nós vermos vidas sendo transformadas pelo poder de Deus que está no Evangelho de transformar vidas. Como é bom, Deus, nós vermos que pessoas que estão caminhando em direção ao inferno se conscientizam da desgraça que está a sua vida sem Cristo e resolvem viver ao lado do Senhor Jesus, resolvem colocar as suas mãos ao lado do Senhor Jesus, resolvem converter-se, resolvem mudar a direção, em vez de ir para baixo, agora se caminhar em direção ao céu. Se caminhar em direção a Cristo, que nos espera, que nos aguarda e que certamente vai voltar. Oh Deus, quantas palavras, quantos textos bíblicos nos mostram que o Senhor vai voltar. Quantos textos bíblicos nos mostram a urgência, a emergência, Deus, o tempo curto para nós pregarmos o Evangelho. Deus, quantos textos bíblicos nos mostram a razão de nós existirmos, a razão de nós estarmos aqui. Oh Deus, um dia, Senhor, a tua graça nos alcançou. Um dia, Deus, a tua graça nos envolveu. Oh Pai, um dia essa graça nos envolveu de tal forma que a nossa resposta foi sim. Oh Pai, sim, não só para sermos salvos, mas sim para sermos servos. Sim, para sermos instrumentos, para sermos usados de acordo com a tua vontade, Pai. Oh Deus, nós fomos transformados para transformar. Nós ouvimos o Evangelho e fomos comissionados para pregar o Evangelho que um dia nós ouvimos, para anunciar o Cristo que um dia foi anunciado para cada um de nós. Oh Deus, nós estamos aqui porque a mensagem da morte, da ressurreição e do retorno de Cristo chegou ao nosso coração. Agora chegou a nossa vez. Agora é o nosso tempo de levar essa mensagem para todos os corações possíveis. De levarmos essa mensagem para Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Chegou o tempo, Pai, de nós levarmos essa mensagem para Croatá, Ceará, Brasil e até os confins da terra. Pai, essa é a nossa missão. E a razão de nós cumprirmos essa missão está na tua vida, que é uma realidade. O Senhor vive, o Senhor ressuscitou, o Senhor vive, o Senhor voltará para nos buscar certamente e sem demora. O Senhor voltará. Então, como um apóstolo, Deus, nós também te dissemos, amém. Que assim seja. Vem, Senhor Jesus, vem nos buscar, vem cumprir a tua missão, vem cumprir a tua palavra, vem cumprir o teu propósito. Mas antes disso, Pai, age em cada um de nós, para que nós possamos anunciar a
todos os povos, raças, línguas e nações, para que nós possamos anunciar para os nossos primos que não ligam para o Evangelho, para que nós possamos anunciar para os nossos parentes que nos perseguem por causa do Evangelho, para que nós possamos anunciar para os nossos vizinhos que nunca falaram com a gente e que nós nunca falamos com eles, para que nós possamos anunciar para os moradores da rua do lado, da rua na frente, da rua de trás. Deus, que nós possamos anunciar a todos aqueles que puderem nos ouvir que Cristo vive e voltará. Essa é a nossa missão, esta é a nossa razão, pregar o Evangelho até que Ele venha. Abençoa, Deus, a tua igreja, abençoa o teu povo que está aqui presente, para que, entendendo esta missão, nós possamos cumprir a tua missão. Oh Deus, faz isso, e faz isso em nome de Jesus. Amém. Amém.